pessoal, beleza? Como prometido, mais um videozinho, Durateston hoje, tudo sobre Durateston. Vou tentar destrinchar para vocês entenderem a parte fisiológica, como ela age no nosso corpo, do que ela é composta, como funcionam os seus ésteres, porque são 4, tá? Como ela funciona. Vou tentar explicar o funcionamento dentro do nosso corpo, tanto na medicina, tá? Na parte médica, quanto no esporte. Primeira coisa que a gente tem que entender, Durateston é o nome comercial, tá? Que é uma testosterona injetável, que nada mais é que hormônio masculino. Testosterona é o hormônio masculino, tá? São 4 ésteres que compõem o Durateston: propionato de testosterona, fenilpropionato de testosterona, isocaproato de testosterona e decanoato, tá? Vocês têm que entender que a Durateston, ela não é um hormônio totalmente diferente, tá? O que ela é uma mistura de 4 ésteres que formam o produto Durateston, tá? Lembrando que a testosterona é o principal hormônio masculino, certo? E ele é responsável pela maior parte da massa muscular, libido, tá? Força, densidade óssea, tudo do homem, tá? Então, a testo é extremamente importante, tá? O hormônio, o que significa a palavra hormônio, pessoal? O hormônio significa que é uma substância química, tá? Que envia mensagens, digamos assim, para o nosso corpo. Durateston, que é a mistura de testosteronas, tá? Dos 4 ésteres aqui, ela faz o quê? Depois de aplicado, ela manda para o músculo, para o cérebro, para os ossos, tá? Quando você não utiliza nenhuma testosterona injetável, o próprio corpo do homem produz a testosterona, o da mulher também, mas em menor quantidade, e ele faz esses envios, tá? Para a musculatura, para tudo, tá? Então, sim, é muito importante, tanto para o homem quanto para a mulher, ter testosterona, tá? Tanto a natural, tá? Então, a composição da Durateston, Sustanol eu coloquei aqui, que é o nome que se vende lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês os 4 ésteres e por quê 4 ésteres. Funciona assim. A Durateston, para não ocorrer picos e vales, tá? Ela tenta manter um nível estável, tá? Então entra aqui, éster. O éster é a parte química que controla a velocidade da liberação do hormônio, tá? Então por que 4? Cada um vai ser liberado numa sequência, tá? Para se manter, não ter muitos picos e nem muitos vales, se manter estável. Então, por exemplo, propionato de testosterona, ele vai entrar mais rápido, então é a ação mais rápida, tá? E ele começa a agir em poucos dias após a aplicação, por exemplo, tá? Fenilpropionato de testosterona, digamos que ele já está aqui, é uma ação mais intermediária para curta. Então, quando o propionato começa a cair, o fenilpropionato entra, tá? Ele sobe, tem o seu pico, aqui é o vale que a gente chama, entra o que? O terceiro, isocaproato de testosterona, que é o que? O intermediário. Estamos aqui já. Então ele vai ter o seu pico, começa a cair, entra o 4º éster, decanoato de testosterona, que é o que? Ação mais longa. Então a Durateston tenta te manter em níveis estáveis, não ter muitas quedas, porque isso daqui atrapalha tudo isso daqui, tá? Então ela tenta manter os níveis mais estáveis possíveis por mais tempo. Porque daí, ó, rápido, tem o pico, vale, entra o fenil, pico, vale, pico, vale, pico, vale. Até dar os 4 ésteres da testosterona, tá? Então a gente tem que entender o quê? A ideia principal da Durateston é a liberação contínua, tá? Porque a ideia é se manter sempre nessa parte aqui, em cima. E tentar evitar o máximo possível os vales. Então a liberação contínua de testosterona sem picos e quedas tão grandes. Porque tem muita variação. E quando se tem muita variação,
começa a atrapalhar toda essa parte aqui masculina do eixo hormonal, tá? Vamos lá, vou explicar agora o funcionamento da Durateston no corpo. Quando a gente utiliza a Durateston injetável, o nosso corpo produz testosterona, certo? Quando é aplicada, a gente chama de testosterona exógena, que vem de fora, tá? Então, quando a gente começa a usar, o nosso corpo para de produzir porque está entrando de fora. Então, o que acontece? Depois de aplicada, o corpo começa a quebrar os ésteres, um de cada vez, tá? Entra na corrente sanguínea, tá? Entra aqui, entra na nossa circulação, começa a se ligar nos nossos receptores androgênicos, tá? Então aqui, ó, faz um aqui. Aqui é o receptor, tá? Receptor androgênico. Gabriel, o que é receptor androgênico? Pessoal, receptor androgênico é o quê? O local da célula, tá? Célula, que recebe a testo. Então, o corpo começou a quebrar os ésteres, começa tudo a vir aqui para o receptor androgênico dentro da célula. Quando isso acontece, a gente tem o quê? Aumento de síntese proteica. O que é aumento de síntese proteica? Construção de músculo. Síntese proteica é construção de músculo. Aqui é músculo, tá? E aqui começa a construção. Melhora também a nossa recuperação, aumento de força e densidade muscular, tá? Então aqui a gente tem, ó, começou a quebrar, entrou no receptor androgênico, certo? Mais síntese proteica é igual ao quê? Mais músculo, melhor recuperação, tudo, tá? Então aqui, o receptor recebendo os ésteres, nós temos a testosterona se encaixando na corrente sanguínea, sendo enviada, como eu falei lá no começo, para a musculatura, para o cérebro, para fazer todas as funções dentro do corpo masculino, tá? Na medicina, tá? A Durateston foi criada para tratamento de doenças, como hipogonadismo masculino, tá? O hipogonadismo é uma doença que atinge muitos homens, tá? Independente da faixa etária, que é o quê? Uma baixa produção de testosterona. Então, um homem começa a produzir menos do que seria necessário para sobreviver. Então é indicado o Durateston, tá? Para fazer a reposição hormonal masculina, tá? É óbvio que ele vai passar por uma consulta médica e vai ser prescrito pelo médico fazer um tratamento, tá? Reposição hormonal, tá? A famosa TRT, terapia de reposição hormonal, é feita por médico, tá? Que para quê? Trazer os níveis de testosterona de volta para a normalidade fisiológica, porque ele já está tendo um testo baixo. Então entra com o medicamento, tá? Para que os níveis de testosterona dele voltem ao normal, tá? Pessoal, a parte médica, mas o que a gente mais sabe? Que é utilizado também no meio esportivo, muito, tá? No esporte, né, em vários esportes, tá? Não é só em musculação, entre outros, tá? No esporte, ela é usada para aumento de massa muscular, aumento de força, recuperação, tá? O objetivo aqui no esporte, ela deixa de ser saúde e passa a ser performance. No esporte, a gente só visa a performance, tá? Então a saúde é deixada de lado. O medicamento é utilizado daí para performance, para fins estéticos, para fins de ganho de massa muscular, para fins de força, tá? Então, lembrando aqui, ó, então, hipogonadismo, testosterona com seus 4 ésteres, tá? Mostrando que testosterona masculina vindo de fora derruba o eixo, então temos TRT para manter os níveis de testosterona altos, entre picos e vales, tentar manter o mais estável possível, tá? Pessoal, por que a Durateston ficou tão popular? Principalmente no meio de academias, no meio do fitness, tá? No meio dos esportes. Porque ela causa uma sensação de ação rápida e duradoura. Duradoura por quê? Por causa da liberação gradual dos ésteres, tá? Então significa que seria menos aplicações de outros tipos de testosteronas que têm uma vida mais curta, tá? Meia vida mais curta. Então isso tornou a Durateston muito conhecida no Brasil. E também porque é uma das poucas
que são comercializadas nas farmácias convencionais, tá? Mas ó, deixar claro para vocês, popularidade não significa superioridade, tá? Não é porque a Durateston é a única que tem na farmácia convencional que é a melhor de todas, tá? Popular não quer dizer que é o melhor, tá? Então, mas você encontra, óbvio que com receita médica, tá? Na farmácia convencional você consegue. Por exemplo, para fazer o tratamento aqui do hipogonadismo, tá bom? Outras doenças também é utilizado o Durateston, por exemplo, osteoporose, tá? A pessoa começa a perder muita massa muscular, entendeu? Pessoal, a Durateston não é mais forte que outras coisas, não, tá? Então temos o quê? Que mostrar que a Durateston como medicamento é excelente, tá? A Durateston tem efeitos colaterais? Sim, vamos lá. Aromatização. O que é aromatização, Gabriel? Aromatização é a conversão da testosterona em estradiol. O que significa isso? Estrogênio, tá? Então, muita testosterona causa aromatização que se converte em estrogênio. Temos sim uma quantidade de estrogênio, temos, mas não podemos exagerar, tá? Tudo que é em grande quantidade, tudo que é exagerado dá ruim, gente. Durateston é só mais um tipo de testosterona. No caso aqui, são 4 misturadas para ter essa crescente aqui. O que muda são os ésteres, tá? O contexto de uso e o conhecimento de quem está usando ou quem está prescrevendo, tá? Porque tem que saber a meia-vida de cada um desses ésteres aqui, para você não fazer cagada, tá? Entender o mecanismo é o que separa informação de achismo. Então você tem que entender que fazer a aplicação de um medicamento, ele vai te trazer benefícios, sim, mas colaterais também. Não existe passeio de graça, gente. Não existe, tá? Então esse daqui foi um geral para vocês entenderem basicamente como que funciona a Durateston, que é composto por 4 ésteres de testosterona com liberação gradual, um de cada vez. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Essa aqui é uma linha de pensamento extremamente básica, mas só para vocês entenderem como que funciona a Durateston no corpo, tá bom? Muito obrigado se essa aula te ajudou. Deixe comentário, curte, comente, compartilha. Muito obrigado, até a próxima.